Fala galera, beleza? Boa noite! A segunda live aqui que a gente está arriscando e fazendo umas loucuras para ensinar um pouquinho mais para vocês sobre a física da radioterapia e física médica de uma maneira prática e inteligente, né? Então, boa noite a todos que estão aqui, para quem vai acompanhar a live aqui ao vivo e para quem não vai acompanhar. Hoje a gente vai trazer um tema bem legal aqui, que é o tema de calibração dos aceleradores lineares com uso de multímetro, tá? A gente vai dar o foco aqui hoje para os equipamentos Varian de alta energia, tá bom? Essa técnica só é possível ser feita em equipamentos de alta energia. Eu vou tentar mostrar para vocês da onde veio isso, o que as máquinas mais atuais têm como resposta na hora de calibrar, que a gente sabe que são diferentes as máquinas atuais, das plataformas atuais. Mas nos Clinacs, né, na série C, a gente sabe que o sistema é totalmente analógico, praticamente analógico, e o ajuste da dose que a gente faz é normalmente feito na tentativa e erro, né? Então, vamos lá. Pode acontecer alguns problemas durante aqui, mas vamos tentar conduzir da melhor maneira possível. Então a ideia aqui é calibração com multímetro, né? Por que calibrar com multímetro, Paulo? 3 motivos muito importantes: porque é mais simples, porque é mais rápido e porque é mais inteligente, né? Muita gente fala da boca para fora ou sem conhecer direito a metodologia de que isso está errado ou de que isso é perigoso, tá? Na verdade, isso não é perigoso, eu vou mostrar o porquê. Isso basicamente é feito com a própria utilização das placas e do próprio circuito da máquina, né? Então, de uma maneira geral, por que calibrar a máquina, né? Vamos começar pelo começo, né? Toda vez que a gente faz dosimetria segundo algum protocolo, por exemplo, o TRS 398, a gente coloca lá nosso detector a uma certa distância da água, por exemplo, a 100 centímetros, e a gente quer determinar a dose por um campo de referência na profundidade aqui de dose máxima, né? E essa dose normalmente vai ser referenciada através da unidade que o nosso equipamento fornece, né? Então a gente calibra o equipamento, a gente coleta carga, né, em nanocoulombs, que basicamente vai ser a transformação do que é dose, né? Nanocoulomb é dose, basicamente em função da gente ter um conjunto dosimétrico calibrado. E o que a gente tem então com esse valor de dose é ajustar a câmara de ionização do equipamento, né, para entregar uma certa quantidade de unidades monitoras em função dessa quantidade de dose que a gente quer nessas condições de referência. Beleza? Então, o equipamento, a câmara de ionização do equipamento propriamente dita, dos aceleradores, que é o que monitora a quantidade de dose que o equipamento está emitindo, e outras partes da máquina, elas fornecem outras unidades para a gente, né? Por exemplo, unidade de potência, unidade de voltagem, unidade de corrente, unidade de resistência, né? E tudo isso é a tradução final do que a gente olha na máquina como unidade monitora, certo? Os equipamentos de Clinac série C, de alta energia, que hoje estão aí em torno de 30% de todos os equipamentos no Brasil, com mais de 100 equipamentos funcionando, né? Esses aceleradores, eles funcionam como os novos, como um Trubin, como um Alson. E o que a gente tem, o que é? A gente tem lá uma placa no acelerador que coleta a informação, aqui está errado, que coleta a informação, aqui é ao contrário, tá? Que coleta a informação da minha câmara de ionização em milivolt, certo? Na verdade, em carga mesmo, tá certo, volta, tá certo. Coleta uma carga na câmara de ionização em nanocoulombs, em picocoulomb. E aí o que eu tenho depois disso é uma placa que chama Integrator PCBs, né, que são duas nos equipamentos de alta energia, já que a gente tem 2 câmaras de ionização nos aceleradores, né? E essa placa vai me converter, então, um sinal de carga para um sinal de voltagem, certo? E aí,
essa voltagem é interpretada como unidade monitora de uma maneira geral, que é o que a gente vê no display do equipamento, e quando a gente faz dosimetria, a gente descobre se a quantidade para aquele campo de referência em centigrays por unidade monitora está de acordo com o que a gente quer. Se não está, o que a gente faz então é mudar a quantidade desse valor aqui para que o equipamento diminua ou aumente a sua capacidade de saída, de output, de feixe, para integralizar no final, né, uma dada quantidade de dose por unidade monitora que a gente quer. Então, quando a gente olha os procedimentos de ajuste de dosimetria absoluta fornecidas pela Varian para os Cleanax, né, manual da Varian, eles mostram que o método é basicamente o quê? Você faz uma dosimetria e depois você vai trabalhar o MU1 e o MU2 do equipamento de forma tentativa e erro, né? O MU2 até que não, você pode fazer pelo método do hexadecimal, como o Geraldo, estava conversando com o Geraldo do COI hoje, e ele estava falando sobre isso, que dá para fazer pelo hexadecimal também. Mas basicamente você faz o MU1 por tentativa e erro, então é um método um pouco ortodoxo, eu diria, né? E com o multímetro, o que a gente tem, né? Bom, e por que a gente tem que calibrar a máquina? Também é importante falar isso. Por que eu tenho que ficar calibrando a máquina, né? Por conta da performance do equipamento, né, de seus componentes, né? Os aceleradores lineares têm uma câmara de ionização. Essa câmara de ionização tem vários modelos, mas essa câmara de ionização, como é possível ver aqui é modelo de câmara de ionização dos equipamentos Vitalbin e Trubin, né? Do Alcyon tem 10 setores aqui, dos Cleanax também é muito parecido, mas o que acontece é que a performance, as características de performance desse equipamento são de que essa câmara de ionização ela vai sofrendo diferenças no seu output, tá? Então, nesse sentido, é importante você sempre conferir, né, a sensibilidade, disso da câmara de ionização muda por conta da depressão de oxigênio dentro dela, e você sempre tem que checar isso, né? Ou seja, o output da sua máquina vai mudando, você vai começar a ter para equipamento de alta energia mais dose por MU, tá? Normalmente porque a intensidade do pulso de radiação vai aumentar, tá? Não a quantidade de pulsos. O output pode mudar ou pela quantidade ou pela altura do pulso, normalmente é pela altura. E aí, indo para os equipamentos mais novos, vou para os equipamentos mais novos não. E aí, para a gente deixar essa metodologia antiga de lado aqui e fazer uma coisa mais interessante, como é que eu uso o multímetro? O que eu vou precisar, né? Eu vou precisar de calculadora, de um multímetro e de uma chave Phillips, tá? Beleza. Com isso na mão, então, a gente vai ter acesso às placas Integration Boards, que são as B15 e a B16. Eu vou mostrar onde ficam essas placas, tá? Então, essa aqui é uma foto do console, né? Das placas do computador que controla o Cleanac lá fora, né? Na sala de comando. Agradecer o Geraldo pelas fotos aí, que me cedeu as fotos aí com muito apreço hoje, porque eu não trabalho com esse tipo de equipamento, eu trabalho com Trubin. E aí quando a gente abre aqui o console, a gente tem uma vista geral, né, do console, aqui o computador, e aqui as placas das energias e aqui as placas do servo, tá? Então aqui a gente consegue ver as placas das energias, tá? Bem aqui, dá pra gente ver que cada uma tem um indicativo de qual energia é da máquina, de fótons ou elétrons. E a gente tem aqui as placas do lado direito, as placas do servo, tá? Tem duas placas que são mais sobressalentes, mais altas aqui. Essas placas, elas acabam que sendo o nosso ponto de referência, tá? E aí, dentro de cada uma dessas placas de energia aqui, a gente tem os potenciômetros de ajuste do feixe, né? Que no caso que a gente mexe físicos é somente os ajustes de ganho e depois os de call check da máquina, para ficar tudo certo. Então o que a gente trabalha aí é só MU1, MU2, AION 1 e AION 2.
que são os potenciômetros que a gente tem que mexer segundo a descrição do manual do fabricante, que está aqui, né? Então aqui tem a parte do M1 e M2. E aí o que a gente vai fazer? Bom, acessou isso daqui, normalmente isso daqui vem fechado, por isso que eu falei da chave Phillips, mas acessou isso daqui, você vai pegar seu multímetro, colocar para medir voltagem, corrente contínua, tá? E aí, nessa primeira placa aqui, existem alguns pontos de medida, que são os TPs, né? E aí você vai pegar a sua garrinha do seu multímetro e colocar o terra no TP4 e o positivo no seu TP10, tá bom? Vai colocar aqui e vai fazer a sua dosimetria, beleza? Então você vai colocar aí e vai fazer a sua dosimetria, né? Realizar a dosimetria, beleza? Aí ajusta o dosímetro nesses TPs que eu coloquei aí. E aí, depois de fazer a sua dosimetria e ajustar o multímetro nessas duas posições, você vai fazer um call check estendido, né? Normalmente a gente faz o CCI, que ele conta até 200, né? Mas você vai fazer um CCE, um estendido, um call check estendido. E aí, quando você fizer isso, vai aparecer um valor de voltagem entre esses dois pontos de prova aqui, tá? Normalmente essa voltagem fica em torno de 8, alguma coisa milivolts, beleza? Então, o que você vai fazer é... Paulo, encontrei 8.16 milivolts, vamos supor que eu encontrei, então, 8, vamos botar aqui maiorzinho, 8,16, né? E aí a sua dosimetria deu 1,8% fora, ou seja, a sua máquina está com 1,018 centigrade por MU, certo? Então o que você vai fazer é pegar esse valor aqui, dividir pelo que você quer que a sua máquina tenha, que no nosso caso vai ser 1, né? Então você vai pegar isso aqui, 1,018 dividido por 1, né? O que vai dar 8,16 vezes 1,018. E aí isso aqui vai dar uma continha de padeiro, que vai dar 8, alguma coisa milivolts. E aí o que você vai fazer? Você vai lá no MU1. Você vai lá no MU1 e vai ajustar esse potenciômetro até que a tensão entre as duas placas, até que a tensão entre esses dois TPs mude para o novo valor de tensão que você encontrou aqui. Então, basicamente é isso. A voltagem do TP4, né, a voltagem que você tem entre esses dois caras, antes de fazer qualquer ajuste na máquina, você vai multiplicar pelo valor de dose atual que você quer, dividido pelo valor de dose desejado. Beleza? Bem simples, né? Beleza. Feito isso, então, você vai fazer o quê? Você vai mudar, né, esse ponto de prova. Você vai tirar o positivo do TP10 aqui, do TP4, e vai colocar no TP10, na verdade, vai colocar no TP4 da outra placa, ó. Você vai ficar com as duas placas. Nesse momento, o que você vai estar fazendo? Você vai estar, basicamente, trazendo, né, para você a diferença de voltagem entre as duas placas, porque as duas placas, elas são circuitos independentes da câmara de ionização 1 e da câmara de ionização 2. Como a gente ajustou o MU1, agora a gente tem uma diferença entre MU1 e MU2. Então o que você vai fazer? Quando você tirar lá de TP10 e botar no TP4 dessa placa, você vai ter a diferença de tensão entre elas, que basicamente vai ser a diferença entre as contagens de MU1 e MU2 que a máquina está te dando. Então, a gente vai igualar a tensão dessa segunda placa à da primeira que foi modificada, fazendo com que a diferença entre essas voltagens aqui seja zero. Então, você só vai mudar o TP de prova para a segunda placa, vai lá no MU2,
e vai mudando o MU2 até que o seu multímetro dê 0 volts. Beleza? 0 volts, então, significa agora que o seu MU1 e MU2 estão perfeitos. Perfeito? Tudo isso com call check estendido, tá, pessoal? Call check estendido sempre, tá? Então, modifica o multímetro para TP10 das duas placas, ajusta o MU2, né? Definindo a diferença de tensão para 0 volts. E aí a gente vai para a parte da AION 1 e AION 2, né? A AION 1, o que a gente vai fazer? Como a gente ajustou a sensibilidade da máquina, quando eu der um call check, eu der um CCI lá, o dose rate lá na máquina vai começar a aparecer, ele vai começar a aparecer mais do que 2000, né? Se você ajustou o equipamento para mais, ou menos do que 2000 se você ajustou o equipamento para menos. Então, com os TPs de prova no TP10 da B15 B16, tá? Nessa segunda situação aqui, tá bom? Você vai manter seus pontos de prova aqui, e aí você vai lá na AION 1 e vai modificando a AION 1 até que o seu dose rate estabilize em 2000. Quando seu DR ficar em 2000 no call check, ok, seu AION 1 tá perfeito. E o AION 2, o que a gente vai fazer? Como a gente mexeu na AION 1, o nosso resultado de prova entre as duas placas vai voltar a existir, né? Porque as placas vão estar trabalhando com condições diferentes de AION 1 e AION 2. A AION 1 aqui foi modificada, enquanto que a AION 2 da placa MU2 não foi. Então, você vai lá na AION 2 agora e vai modificar o AION 2 até que a voltagem entre as placas de novo fique 0. Então, com esses dois passos, você ajusta a MU1 baseada nessa equaçãozinha. Cadê a equaçãozinha? Cadê você? Tá aqui. Então você ajusta o MU1 baseado na voltagem que você tinha anteriormente de fazer a calibração da máquina, vezes a dose que você tem dividido pela dose desejada, e a AION 2 você corrige zerando a tensão entre as placas, vai ficar perfeito, né? E a AION 1 e a AION 2 você vai ajustar olhando primeiro o dose rate do call check estendido lá no CLINAC, na tela do CLINAC, e depois a diferença de tensão entre as placas, 0 de novo, mexendo na AION 2, beleza? Posso sim, Carla. É o seguinte, depois de ajustado MU1 e MU2, o que acontece? Você vai manter os seus pontos de prova aqui nas placas B15 e B16, tá? No TP10 de cada uma das placas, TP4, perdão, de cada uma das placas. E aí você vai lá olhando na tela azul do CLINAC, você vai dar um CCE, a MU1 e MU2 já estão ajustadas, tá? Então você vai lá no CCE, dá um CCE e o dose rate vai estar fora de 2000, ou para cima ou para baixo. Você vai no AION 1 e vai ajustando ele até o dose rate lá chegar em 2000. Puf. Chegou em 2000, você já pula para o AION 2, olha para o multímetro e vai ajustando, olhando no multímetro, a AION 2 até que a tensão entre as placas novamente se torne a 0. Agora, quem ensinou isso pra gente foi um engenheiro americano, tá? Em 2014, quando eu trabalhava em Belém do Pará. O nome dele é Jeff Taylor, tá? E na época, assim, não existia ainda Truebeam e equipamentos da Varian que se calibrava de maneira diferente, como hoje as plataformas Truebeam, Vitalbeam e Alcyon, né? Mas é interessante porque a metodologia ensinada pelo Jeff, ela utiliza o próprio sistema para se autocalibrar, né? Porque, na verdade, quando a gente faz por tentativa e erro, a gente está modificando o valor daquela voltagem que a gente acha diretamente com a equaçãozinha, né? Pelo método de tentativa e erro. Eu vou lá, ajusto um pouquinho, olho o resultado. Vou lá, ajusto um pouquinho, olho o resultado, né? Às vezes isso não é legal, às vezes chega uma hora que o pote das máquinas já não está tão bom, fica ruim. Então o que acontece? Eu acho esse método muito legal. E ele tem um embasamento, tá? Se vocês...
Opa, vamos lá, vamos lá. Se vocês observarem no manual do Trubin, para usuários Trubin, ou no manual do Alcyon, o processo de calibração absoluta, ele mostra claramente que o ajuste, né, feito, o novo valor de ganho, que seria o novo valor de voltagem, ele é o output medido, né, a dosimetria do dia, dividido pela dosimetria esperada, que normalmente é 1, vezes o valor da voltagem antigo, né? Então, quando a gente insere um valor de dose lá final, a máquina, na verdade, já está calculando a voltagem que ele tem que aplicar na placa para que você tenha um output corrigido para o valor que você quer, né? Então, olha só que interessante. O que o manual do Alcyon mostra e o que a gente aprendeu lá em 2014, que a gente vem tentando ensinar os pessoal aqui no Brasil, porque é bem mais fácil, tá, de utilizar. Então, galera, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. A ideia ontem eu fiz um vídeo aqui mostrando que a gente vai fazer essas lives toda quarta-feira, tá? Os temas que o pessoal colocou ontem, agradeço demais a todo mundo que participou e colocou os temas lá, porque bem interessante, pelo menos a gente já tem um direcionamento do que vocês querem ouvir e ver. Os temas bem difíceis, vou ser bem sincero, para falar toda quarta-feira vai ser bem difícil dar uma aula dos temas que proporam ali. Proporam campos pequenos, proporam controle de qualidade de máquinas, enfim, proporam TGs diversos, fizeram perguntas mais gerais como o que é o físico médico, funções do físico médico, falaram sobre radioproteção, cálculo de blindagem, sobre PSQA, enfim, uma série de assuntos muito legais, gostei muito, vou buscar cada uma das respostas e as aulas vão aparecer aqui, toda quarta-feira vai rolar esse tipo de aula, a gente vai expor aí para vocês um quadro branco com várias informações importantes, e a gente vai ficar aberto aí também para responder as perguntas que forem surgindo ao longo do nosso bate-papo aqui, beleza? A live vai ficar gravada aí. Obrigado para quem participou aqui do começo ao fim. Agradeço a todo mundo aí. Fiquem com Deus. Boa noite. Tamo junto. Sempre.